Vamos começar com a China. Há algumas coisas acontecendo, certo? As duas sessões. E as duas sessões envolvem muitas questões domésticas. Mas internacionalmente, Wang Yi fez uma coletiva de imprensa. Nela, ele deixou muito claro que Taiwan está sendo chamada de província de Taiwan nas Nações Unidas, o que já acontece há muito tempo. Mas por algum motivo, quando ele disse isso, chamou muita atenção. Outra coisa é que o ministro das Relações Exteriores da China recentemente respondeu a uma pergunta sobre a guerra tarifária. Aqui está o que eles disseram. Primeiro, eles responderam durante a conferência e depois a embaixada chinesa nos Estados Unidos postou isso e disse que se a guerra é o que os Estados Unidos querem, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim. E acho que isso chamou muita atenção. Tenho certeza de que você prestou atenção a isso, que muitos meios de comunicação veem isso como uma conversa muito dura e coisas assim um pouco incomum, eu acho. Ainda para a mídia ocidental ouvir isso. Então há especulações, ok. A China agora está realmente dura e não tem medo de ter uma guerra direta com os Estados Unidos, etc. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Bem, é exatamente o mesmo que os chineses sempre disseram. Sempre me surpreende quando as pessoas falam sobre os chineses serem duros e agressivos. Quero dizer, sobre ser agressivo, algumas pessoas estão tratando isso como uma declaração muito agressiva. Há muitos comentários e análises que tenho lido sobre quão agressiva foi essa declaração. Você está brincando comigo? Basta ler o que os oficiais ocidentais dizem sobre a China todos os dias, e você vai chamar isso de agressivo? Quero dizer, é completamente errado. E observe, não está dizendo que a China está procurando uma guerra. Está dizendo que se uma guerra de qualquer tipo, guerra comercial, guerra tarifária, qualquer tipo de guerra é imposta à China, então a China resistirá. É só isso que está dizendo. Agora, o que é questionável nisso? Eu não acho que seja, é apenas uma declaração forte, mas é o tipo de declaração que você esperaria que a China fizesse, dado o tipo de pressões que estão sendo colocadas sobre ela. É os Estados Unidos que estão falando sobre tarifas na China. São os Estados Unidos que têm falado sobre guerras econômicas. Trata-se de guerras econômicas sendo discutidas agora em todo o Ocidente, não apenas pelo Ocidente contra a China, mas por partes do Ocidente umas contra as outras. E se estamos falando sobre Taiwan, bem, é o Ocidente que critica a questão de Taiwan o tempo todo e não a deixa em paz. Então aqui estão os chineses dizendo, olhem, não estamos procurando briga, mas se vocês vierem atrás de nós, estamos prontos. É só isso. Sim, eu também sinto que eles sempre parecem horrorizados e atordoados por esse tipo de declaração. Tudo o que posso dizer é que acho que a China foi educada demais no passado, talvez, então os ocidentais ainda não estão acostumados com isso, certo? Bem, os ocidentais não estão acostumados a isso de ninguém. As potências ocidentais, a cultura ocidental, é que eles podem ser tão rudes e agressivos com qualquer um quanto desejarem. E isso é aceitável, porque são as pessoas que têm permissão para ser assim. Mas Deus nos livre que alguém fale com eles da mesma maneira. Isso é o que eles não gostam e acham completamente inaceitável. Como você sabe, eles podem interferir nos assuntos internos de qualquer outra pessoa, mas se alguém interfere nos seus próprios assuntos internos, isso é chocante. Eles podem sancionar quem quiserem, mas se eles próprios são sancionados, já discutimos isso antes. Então isso é absolutamente ultrajante. E esse é absolutamente o estilo da diplomacia ocidental e do pensamento político ocidental. O extraordinário sobre isso é que é tão aceito como certo aqui que as pessoas nem sequer pensam sobre isso. Não é algo que seja sequer discutido ou falado no Ocidente, mesmo por pessoas que são críticas da política ocidental no Ocidente.
Mas houve muito pouca negociação, pelo menos que saibamos, entre a China e os Estados Unidos, certo? Então houve 2 artigos falando sobre uma possível reunião entre Xi Jinping e Donald Trump. Um é do South China Morning Post. Eles disseram que Trump expressou interesse ou até deixou claro que gostaria de se encontrar com Xi Jinping dentro de 100 dias após assumir o cargo. Bem, isso colocaria a reunião em algum momento de abril. Então é possível, eles chamam de informação privilegiada, dizendo que possivelmente haverá uma reunião em abril. Inicialmente acho que Trump queria que Xi Jinping viesse a Mar-a-Lago, mas a China acha que Mar-a-Lago não é muito formal. Então houve alguma discussão sobre se será em Washington. Bem, e então o Wall Street Journal publicou um artigo dizendo que há uma possível cúpula de aniversário em junho, porque os aniversários de Donald Trump e Xi Jinping são em junho. O aniversário de Trump é 14 de junho e o de Xi Jinping é 15 de junho, então com um dia de diferença, mas ambos em junho. E assim eles vão ter algum tipo de celebração para seus aniversários. É por isso que é chamada de cúpula de aniversário. Mas parece que a China quer, se for o caso, de acordo com um jornal ocidental, que seja na China, que Trump visite a China. Nada disso está confirmado por nenhum dos lados. Qual é a sua opinião sobre toda essa conversa? Eles não estão negando. Quero dizer, eu sei que eles não estão negando. Quero dizer, a primeira coisa a dizer é que isso é muito no estilo de Donald Trump. E, novamente, Ele faz isso, eu acho, sem entender que se apressar por uma reunião com alguém como Xi Jinping sem estar preparado é uma ideia extremamente ruim. Logicamente, se vai haver uma reunião nesse nível entre líderes, ela deve ser preparada com semanas de antecedência. Deve haver uma agenda claramente acordada. Devem haver tópicos que cada lado sabe que quer discutir. Devem haver tentativas dos oficiais de cada lado de se encontrar e tentar acertar a agenda e ver se, mesmo antes da reunião, há algum progresso que possa ser feito para que quando os líderes se encontrem, eles não precisem passar horas e horas discutindo pontos que poderiam ter sido acordados em um nível menos sênior. Isso é completamente a maneira errada de fazer as coisas. Abril, eu acho, é muito cedo, na verdade. Acho que a melhor coisa a fazer é esperar até junho. Esqueça o fato de que eles têm aniversários nessa época. Isso é apenas coincidência. Não sei se os aniversários são levados a sério na China. Não conheço esse aspecto da cultura chinesa. Mas não posso imaginar que Xi Jinping vá programar reuniões de cúpula com líderes mundiais em torno da data de seu aniversário. Quero dizer, não é assim que o governo chinês, tenho certeza, funciona. Então, junho é um momento muito mais sensato para ter uma reunião. Prepare-a cuidadosamente com antecedência. Mesmo junho, considerando quão complexa é a relação entre os Estados Unidos e a China, provavelmente é um tempo bastante curto. Eu teria pensado que julho ou agosto poderiam ser melhores, na verdade. Mas tudo bem, junho. Reúna sua equipe, organize seu time, encontre-se com os chineses e decida onde será o local. Pode ser na China. Pessoalmente, acho que deveria ser na China em vez dos Estados Unidos, porque são os Estados Unidos que estão pedindo a reunião de cúpula. Então, já que são os Estados Unidos que estão pedindo a reunião de cúpula, faz mais sentido para mim que os Estados Unidos devam viajar para a China em vez do contrário. Quero dizer, isso me parece o protocolo normal. Talvez, se você não quiser que seja em Pequim, bem, há muitos outros lugares na China onde você também pode realizá-lo. E ter uma discussão adequada e séria de um líder para outro. Você sabe, não apenas como Donald Trump vindo para encontrar seu velho amigo Xi Jinping. E eles se sentam juntos, tomam chá e falam sobre todos os tipos de coisas em que podem concordar. E então todos vão embora e nada acontece. Bem, eu não acho que Xi Jinping jamais concordaria com esse tipo de cúpula. Só para constar. Quero dizer, além de qualquer outra coisa, ele não vai perder seu tempo dessa forma.
Mas também, ele sabe que se uma cúpula como essa acontecesse, há o risco de que isso pudesse piorar o relacionamento. Hum, Trump ainda acredita no seu toque pessoal nas coisas, eu acho. Então, a razão pela qual ele não achava que precisava de muita preparação é que ele sente que, ok, eu entro lá, sabe? Problema resolvido. Acho que ele ainda acredita nisso. Enquanto a China é muito mais sobre diferentes níveis de discussões, certo? Eles vão aos detalhes e mais ou menos concordam nas coisas. E então, finalmente, você tem o líder máximo se encontrando e assinando acordos, etc. Então, abordagens muito diferentes para as coisas. Abordagem completamente diferente. E você sabe, não é só Donald Trump. Quero dizer, definitivamente ele pensa assim. Uma das coisas muito preocupantes, não apenas sobre esta administração, mas sobre a recente sequência de administrações que tivemos, é que como os Estados Unidos desistiram da diplomacia há 20, 30 anos, eles não sabem mais como fazê-la. Eles não sabem mais como negociar em nível de superpotência. Eles parecem acreditar, de modo geral, que poderiam simplesmente ter reuniões rápidas e tudo poderia ser acordado e resolvido. E então você pode seguir em frente e tudo ficará bem. Você vê o mesmo com os russos agora, aliás. Eles não entendem que a negociação precisa ser conduzida de uma maneira muito cuidadosa e paciente. Você não pode simplesmente entrar e esperar que, sabe, você chega, encontra Xi Jinping, passa algumas horas juntos, tudo é resolvido, e você volta para casa e há um grande desfile e todos te aplaudem, e o sol nasce e as nuvens se dispersam e tudo está bem. Não funciona assim. Certamente não funciona assim com a China. Quero dizer, qualquer um que pense que funciona não entende a China de forma alguma. E a outra questão é sobre Taiwan. E claro, porque Wang Yi chamou de Taiwan, afirmando claramente que é uma província. Além disso, não faz muito tempo, a China enviou suas frotas de destroyeres 055 ao redor da Austrália e coisas assim. Então, todas essas coisas fazem com que muitas pessoas dentro da China, nas redes sociais chinesas, falem sobre se agora é uma contagem regressiva para a unificação. Porque, convenhamos, Xi Jinping definitivamente gostaria de concluir isso antes de deixar o cargo. Acho que todos concordam que isso vai acontecer. Agora, Xi Jinping tem 71 anos, ele ainda é jovem, relativamente falando. Ok, então ele ainda tem bastante tempo. Mas também há especulações de que provavelmente não vai esperar até a próxima administração dos Estados Unidos, ou seja, dentro da administração Trump. Parece que esse é o prazo. O que você acha disso? Bem, eu não sei, e não quero tentar adivinhar como uma pessoa da Grã-Bretanha qual é o cronograma da China. Vamos falar sobre algumas coisas aqui. A China chamando Taiwan de província. O que há de novo? Diga-me o que há de novo nisso. Diga-me como isso contradiz. Quero dizer, todos os governos chineses, o governo da República Popular da China, o governo do Kuomintang, que existiu antes disso, o governo Qin, que existiu antes disso, todos os governos da China, desde que alguém pode se lembrar, falaram de Taiwan como uma província da China. Quero dizer, o que é diferente? Diga-me o que é diferente. Por que isso deveria atrair a atenção global? Quero dizer, é absurdo, na verdade. Agora, sobre a China, movimentos de tropas e movimentos de frotas, claramente a China está mostrando sua força. E por que não faria isso, dadas todas essas ameaças e avisos que temos ouvido? E se Xi Jinping e as autoridades chinesas estão dizendo, olhem, temos que decidir agora que essa política que tínhamos antes de paciência estratégica está esgotada. Agora temos que avançar para a unificação e nos mover muito mais rapidamente do que fizemos anteriormente. Novamente, por que isso é surpreendente? Quem levantou a questão da independência de Taiwan? Não foi a China, foi levantada pelas potências ocidentais e em Taiwan mesmo. Portanto, à luz disso, se há um sentimento na China
de que precisamos resolver isso rapidamente, em vez de deixar essa questão se prolongar por muito mais tempo, porque está envenenando todo o relacionamento entre a China e os Estados Unidos e o relacionamento entre a China e as potências ocidentais. E precisamos acabar com isso de uma vez por todas, para que possamos avançar como uma nação unida. Então eu posso entender completamente isso. Mas se essa é a crise que está por vir, e não precisa ser uma crise a propósito, mas se essa é a crise que está por vir, eu posso entender como isso está acontecendo. Sim, talvez. Acho que essa nação está ficando cada vez mais impaciente. Acho que há um sentimento. Sim, quero ver isso ser resolvido. Acho que sim, na verdade. E novamente isso não me surpreende. A propósito, sobre esse ponto, um ponto importante que as pessoas precisam entender e que as pessoas nunca entendem no Ocidente é que você sabe, a China não é apenas Xi Jinping e seus oficiais. São 1,2 bilhões de pessoas que têm opiniões, que o governo chinês leva em consideração, e elas têm opiniões muito claras sobre Taiwan. Quero dizer, você me disse em um dos programas que fizemos que nunca conheceu uma única pessoa na China que tenha dúvidas sobre a quem Taiwan pertence. Portanto, qualquer governo chinês precisa levar esse fato em consideração. Sim. Neste caso, o problema de Taiwan, sim, está absolutamente unificado. Então, quando as pessoas dizem, você deveria deixar as pessoas em Taiwan decidirem, bem, se Taiwan é parte da China, você deveria deixar as pessoas na China decidirem, certo? E você não pode simplesmente dizer, ok, as pessoas em Taiwan querem isso. Bem, e as pessoas na China, de qualquer forma, é parte da China. Exatamente. Sim, o presidente da Coreia do Sul foi liberado agora, mas não está totalmente claro para mim. Não acabou, certo? Ele ainda está sob investigação ou algo assim. Você pode explicar o que está acontecendo e o que vai acontecer a seguir? Bem, acho que está claro que há uma luta pelo poder na Coreia do Sul entre a velha guarda que ainda apoia o presidente Yoon, e eles provavelmente estão muito profundamente implicados na tentativa de golpe. E eu chamaria de forças democráticas, na verdade. Quero dizer, não consigo pensar em um nome melhor para dar a eles, as pessoas que se opõem a ele, os partidos de oposição. E como eu disse, o resultado é que o próprio presidente Yoon, até certo ponto, se tornou um peão nesse jogo, e está longe de ser resolvido. E claramente, quero dizer, há forças conservadoras poderosas no judiciário e nas forças armadas que ainda são simpáticas ao presidente Yoon. Mas eu teria pensado que com o tempo, dado que o povo sul-coreano deixou seus sentimentos sobre ele muito claros, eventualmente isso será resolvido de uma forma que acabe com qualquer posição que ele ainda tenha na Coreia do Sul. Mas vai ser um processo longo e provavelmente exigirá mais eleições presidenciais e parlamentares para resolver. E isso sempre pressupõe que não haverá nenhuma interferência externa nesse processo. O que temo que possa haver. Sim, nenhuma interferência externa. É quase impossível. Na Coreia do Sul, absolutamente. Muito difícil, quero dizer, dado o quanto os Estados Unidos estão envolvidos no país. Sim, e também nas Filipinas, o ex-presidente Duterte agora está preso e enfrentando julgamentos no TPI. Ele provavelmente está a caminho de raia ou algo assim. Foi surpreendente para mim que Marcos realmente fizesse isso. Em termos de TPI, isso não é uma questão de soberania nacional? Mas o que está acontecendo lá? Há muita disputa interna nas Filipinas também? Sim, absolutamente. Não acho que haja qualquer dúvida sobre isso. Quero dizer, Duterte, um homem complicado, talvez nem sempre uma pessoa que eu apoiaria em tudo que ele fez, mas certamente alguém que destacou sua independência dos Estados Unidos, de todo o sistema global ocidental, que buscou boas relações com a China.
E agora ele se vê vítima do mesmo tipo de perseguições políticas e lawfare e todo o resto, e a instrumentalização, a militarização do TPI que encontramos com tantos outros líderes políticos que se posicionam contra o Ocidente de alguma forma. E quanto ao presidente Marcos Jr., bem, quero dizer, ele é claramente alguém que está lá apenas para fazer as coisas que lhe dizem para fazer. Então isso não me surpreende nem um pouco. E a família de Marcos tem uma história bastante brutal, certo? Eles não assassinaram aqui nos anos 80? Absolutamente, eles fizeram. Eu me lembro muito bem. Lembro-me, aliás, de assistir a um filme de uma festa de Natal que a família Marcos teve junta. E lembro-me do jovem Marcos Jr. nessa festa. Quero dizer, a vulgaridade e a grosseria de tudo aquilo já eram impressionantes, na verdade. E lembro-me de pensar na época, que tipo de pessoa esse garoto vai se tornar? Bem, veremos. Na verdade, lembro-me de ter pensado nisso quando assisti. Certo. Agora vamos descobrir. Sim, o Oriente Médio, certo. Então a Síria acabou de ter um massacre. Não encontro nenhuma palavra alternativa para isso. É um massacre contra os alauítas. Os números variam, alguns relatam 1.000, mas outros dizem 7.000, 8.000 em alguns dias. Então, é realmente surpreendente que isso tenha acontecido? Não é apenas surpreendente, é completamente previsível. Quero dizer, se você olhar para o caráter e a natureza das pessoas que ganharam poder na Síria em dezembro, era apenas uma questão de tempo até que algo assim acontecesse. E haverá muito mais disso. Qual o nome do cara? Al-Jolani. Al-Jolani, sim, Al-Jolani. Sim, ele é agora o presidente Al-Shara. Certo, Al-Shara, certo. Agora, eles fazem parte do... Eles costumavam ser, pelo menos, parte da Al-Qaeda. Mas por que Al-Qaeda, ISIS? Quero dizer, eles fazem parte dessas pessoas. Mas, ainda assim, os Estados Unidos os apoiam, certo? Sabendo muito bem que tipo de pessoas eles são, mas os Estados Unidos os apoiaram abertamente. Absolutamente. Então, primeiramente, ele era membro do ISIS, um membro sênior do ISIS. Ele era amigo e conhecido de al-Baghdadi, que era o líder do ISIS, o homem que se declarou califa, se você se lembra, em Mosul. Depois, ele foi enviado por al-Baghdadi para a Síria. Ele é da Síria, para tentar organizar, você sabe, uma filial. Isso foi antes do ISIS ser estabelecido. Naquela época, al-Baghdadi ainda era membro da Al-Qaeda. Então ele foi para a Síria, organizou a Al-Qaeda, recebeu apoio financeiro de al-Baghdadi no Iraque e, eventualmente, começou a se distanciar um pouco de al-Baghdadi. Então, quando al-Baghdadi rompeu com a Al-Qaeda e se declarou califa, Al-Shara transferiu suas lealdades para a Al-Qaeda. Eles continuaram a apoiá-lo. Então, finalmente, ele se separou da Al-Qaeda e se tornou independente. Mas suas visões sempre foram as mesmas. Ele sempre foi esse tipo de jihadista militante. He's always been this kind of militant jihadi. The thing that I think separates him from Al-Qaeda. A coisa que eu acho que o separa da Al-Qaeda e do ISIS é que muito mais abertamente do que essas duas organizações terroristas, ele se alinhou com a Turquia e é muito o homem de Erdogan. Então acho que essa é realmente a única diferença. Em termos de sua visão, suas crenças são exatamente as mesmas, mas ele é leal a Erdogan. Erdogan é seu principal apoiador, e portanto ele é suscetível ao controle da Turquia. É só isso. Então por que Erdogan o apoia? Apenas para agir contra os curdos dentro da Síria? Sim, Erdogan tem duas razões. Em primeiro lugar, ele quer quebrar o poder dos curdos na Síria. Ele está muito perto de conseguir isso, a propósito, mas ele claramente quer quebrar o poder dos curdos na Síria. Ele também tem planos de longo prazo para estender a influência turca no Oriente Médio. Ele frequentemente falou sobre a Síria como uma antiga província do Império Otomano,
e tem sido obcecado com isso. Então, quero dizer, você sabe, a política neo-otomana de que ele fala e tudo mais. So, I mean, the neo-Ottoman policy that he talks about and all of that. Neste caso, Rússia e Estados Unidos convocaram uma reunião de emergência da ONU. O que você acha que é o objetivo deles aqui? O que eles podem alcançar? Very little, I suspect. And I think Muito pouco, eu suspeito. E acho que precisamos entender duas coisas. Primeiro, os russos, apesar de ainda terem suas bases na Síria, não vão intervir militarmente na Síria para tentar interromper esse processo. Quero dizer, acho que desde a queda de Assad, eles não têm ninguém na Síria com quem possam trabalhar da mesma forma que podiam trabalhar com Assad para tentar manter algum tipo de estabilidade lá. Então eles não vão intervir militarmente. Os americanos, se algo, estão saindo da Síria. Então acho que essas são duas superpotências que estão se retirando do país porque ele está quebrado. E cada uma entende que não pode, sozinha ou trabalhando juntas, consertá-lo novamente. Portanto, este é um exercício retórico dos russos e dos americanos para condenar o que está acontecendo, mas não mudará nada no terreno. Bem, se os Estados Unidos e a Rússia estão ambos saindo, então o que resta é a Turquia e Israel, e eles vão dividir a Síria de alguma forma. Ou entrar em conflito na Síria entre si. E isso é algo que preocupa cada um deles. Uma das coisas estranhas que aconteceu nas últimas semanas é que a retórica entre os turcos e os israelenses está escalando o tempo todo. O governo israelense está dizendo que o governo em Damasco é um governo de terroristas. Eles estão bombardeando grandes partes da Síria e ampliando o território que já controlam. O governo em Damasco, Al-Shara, e seu povo estão reclamando disso. A Turquia está preocupada que está se envolvendo em um conflito com Israel. Israel está preocupado que está se envolvendo em um conflito com a Turquia. Muito interessantemente, tanto Al-Shara, os turcos, que apoiam Al-Shara, quanto os israelenses estão pedindo aos russos para ficarem, porque acreditam que se os russos permanecerem na Síria, isso introduzirá uma terceira parte poderosa que pode ser capaz de mediar entre eles e evitar que a situação saia do controle. Tenho a impressão de que os próprios russos estão muito inseguros se realmente faz sentido para eles permanecerem. Enquanto isso, acabei de ler que o governo Trump informou aos egípcios que vai cortar sua ajuda militar, porque o Egito se opõe ao plano de Trump de transferir pessoas de Gaza para o Egito. Qual é a sua opinião sobre isso? Eles querem forçar o Egito. Eu não acho que o Egito possa fazer isso, aliás. Acho que o governo egípcio está entre a cruz e a espada, porque é muito, muito dependente dos Estados Unidos para ajuda econômica e militar. Por outro lado, acho que se aceitarem toda a população de Gaza, isso desestabilizará a situação no próprio Egito. O governo no Egito é muito frágil. É uma ditadura que chegou ao poder como resultado de um golpe que derrubou o presidente eleito do Egito, que é declarado membro da muçulmana. Então essa pressão sobre o Egito que os Estados Unidos estão aplicando corre o risco de desestabilizar o Egito e criar uma crise lá. Se esse governo cair, é altamente provável que acabemos com um governo liderado pela Irmandade Muçulmana, que é aliada do Hamas. Na verdade, o Hamas começou como um ramo da Irmandade Muçulmana Egípcia. Lembre-se, Gaza e Egito costumavam estar unidos por um tempo. Então este é um jogo muito perigoso que os americanos estão jogando. E eu não sei se eles realmente entenderam isso. E quero dizer, tudo isso leva a muitos, eu acho,
sentimentos inquietantes sobre todo o Oriente Médio, certo? Então, antes de continuar uma conversa, sempre esqueço de te perguntar por que o Oriente Médio é chamado de Oriente Médio. Quem deu esse nome? Foram os britânicos que chamaram de Oriente Médio. The British called it Middle East. The British did. It's entirely the British. Os britânicos fizeram isso. É inteiramente culpa dos britânicos. O Oriente, é claro, é a China, a Índia, esses lugares. O Oriente Próximo, bem, esse é um assunto nebuloso e difícil. O que é o Oriente Próximo? Às vezes é considerado o norte da África, mas as pessoas não falam muito sobre o Oriente Próximo. Às vezes você vê essa expressão. Então, o Oriente Médio é o mundo árabe, e tudo remonta às políticas imperiais britânicas, porque os britânicos queriam controlar todos esses territórios, basicamente para garantir suas próprias linhas de comunicação com a Índia, que é, claro, a joia da coroa imperial. E assim eles dividiram o Oriente em regiões em um mapa imperial britânico, sem qualquer consideração pelos sentimentos ou histórias das pessoas que viviam lá. E disseram, este é o Oriente Próximo porque está perto de nós, este é o Oriente Médio, e depois há o Extremo Oriente, que é, claro, Far East, which is of course China. Okay. Certo. Sim. Quero dizer, não faz sentido, certo? Você estaria olhando para um mapa, tipo, leste, sabe? Meio, onde está o meio? Certo. Não. Okay. No. devemos evitar usar esses termos. Sim, devemos evitar esses termos. A Europa. Claramente os Estados Unidos querem sair da guerra na Ucrânia, mas os europeus querem continuar, certo? Mas parece que nem mesmo os europeus estão unificados. Parece por algum motivo que Macron realmente não é o líder aqui. E, claro, Scholz também é muito favorável à continuação. A Alemanha, não tenho certeza, talvez porque ainda tiveram eleições, mas Meloni, na Itália, deixou muito claro que não vai enviar ninguém ou algo assim. Então, acho que é uma divisão entre os europeus também. Certo. O que está avançando? O que vai acontecer agora? Na Europa, os europeus estão completamente divididos entre si. Quero dizer, Meloni não suporta Macron. Há uma rivalidade pessoal entre eles. Eles absolutamente se odeiam. A França tem problemas com a Alemanha, questões de longa data. Macron tem tido uma relação difícil com Olaf Scholz e está nervoso com o rearmamento alemão. Não porque ele acha que a Alemanha vai marchar sobre Paris, mas porque ele teme que se a Alemanha se rearma, substituirá a França como o país militarmente mais poderoso da Europa. Então todos eles têm esses problemas entre si e estão muito, muito longe de estarem unidos nesse plano. Os britânicos estão obcecados com a Rússia e têm essa necessidade de continuar a guerra porque querem derrotar a Rússia. Claro, eles não podem fazer isso sozinhos. Eles querem que os americanos façam isso e que os ucranianos lutem, mas querem manter a guerra em andamento porque, no final das contas, querem ver a Rússia derrotada. Quero dizer, essa é uma obsessão que os britânicos têm há muito tempo e eles não vão desistir disso. Os franceses querem liderar a Europa e a maneira como querem liderar a Europa é unindo-a novamente em uma cruzada contra a Rússia. Isso é algo, aliás, em que os países europeus frequentemente se envolvem. Eles começam cruzadas contra a Rússia. Não é a primeira vez. Este é o plano de Macron. Os alemães estão muito incertos sobre o que querem fazer, porque eles próprios estão internamente divididos nessas questões. Mas há esse medo profundamente enraizado que você encontra em algumas partes da sociedade alemã, particularmente na sociedade católica alemã, da Rússia, e hostilidade em relação a ela. Então eles estão se rearmando, mas ao mesmo tempo sabem que guerras com a Rússia nunca terminam bem, pelo menos para a Alemanha. Então eles tentam ficar fora da Ucrânia. E na Itália, o sentimento do seu povo é totalmente pró-Rússia. Então todos estão divididos entre si. E os italianos provavelmente querem ver a guerra terminar o mais rápido possível para que possam retomar a normalidade.
friendly contacts with Russia. Contatos amigáveis com a Rússia do tipo que eles sempre tiveram. This is the story. Então, essa é a história na Europa. Acho que os Estados Unidos e a Ucrânia acabaram de falar sobre o cessar-fogo de 30 dias. Por que eles ainda estão falando sobre um cessar-fogo? Achei que a Rússia deixou muito claro que não está interessada em nenhum cessar-fogo, certo? Sim, é a mesma história de sempre. Já foi discutido muitas vezes que sempre que há uma negociação com os russos, o que os americanos fazem primeiro é negociar entre si e com seus aliados, sem prestar absolutamente nenhuma atenção ao que os russos estão dizendo. Então, eles apresentam uma proposta que, na maioria das vezes, os russos já rejeitaram. Eles então descobrem, para seu espanto, que os russos vão rejeitá-la novamente. É algo que acontece constantemente. Tem sido um problema contínuo negociações entre o Ocidente e os russos, desde que me lembro. Assim como você disse, os Estados Unidos esquecem como conduzir a diplomacia, certo? Eles pensam, certo, isso é o que achamos que vai funcionar, e então simplesmente jogam na mesa, acreditando que todos vão aceitar, como... Exatamente. Quero dizer, talvez buscar um cessar-fogo seja o objetivo adequado. Você reúne todas as partes, começa as negociações. Se as negociações vão bem, então você concorda com o cessar-fogo. É assim que se faz. Você não faz ao contrário. Primeiro você tem o cessar-fogo e depois você tem as negociações. Isso realmente não faz sentido, mas é novamente muito ao estilo americano. Parte da razão pela qual acho que a política externa de Trump é tão caótica é que considero que ele pessoalmente não está tão interessado. Realmente acho que ele está mais, como você disse, focado em questões domésticas. Mas até agora, como você vê sua agenda doméstica? Como você se sente em relação a todo esse caos? Quero dizer, há caos acontecendo com o DOJ e toda, podemos chamar de algum tipo de reforma que Trump está promovendo. Qual é a sua sensação sobre isso que você Bem, sabe do que isso me lembra? E eu tenho que dizer isso. Isso me lembra de Gorbachev na União Soviética nos anos 1980. Ele está tentando fazer muito, muito rapidamente. E muitas de suas ideias são boas ideias. Muito do que ele quer fazer, eu apoiaria. Mas ele me parece um velho com pressa, como dizemos na Grã-Bretanha. Essa é uma expressão que temos, que ele está tentando fazer tudo de uma vez, e você não pode fazer assim. Ele deveria ter se concentrado primeiro em controlar o estabelecimento de política externa, porque é daí que veio o perigo para ele. Foi isso que criou todos esses problemas em seu primeiro mandato. Ele deveria ter se concentrado primeiro nisso, depois deveria ter tido suas negociações com os russos e os chineses. E isso deveria ter sido feito para estabilizar a situação internacional, Taiwan, Ucrânia e tudo mais. Isso teria sido uma tarefa de pelo menos, eu diria, 2 anos. Quero dizer, você não consegue tudo isso em poucas semanas. É uma negociação de 2 anos com os russos e os chineses. Então isso nos leva ao 3º ano de seu mandato. Depois você começa as reformas internas mais profundas. É quando, gradualmente, você se prepara para introduzir tarifas e fazer esse tipo de coisa. Lembre-se, se ele resolver as coisas com os russos, por exemplo, ele pode suspender as sanções sobre o comércio de petróleo russo. Isso reduz os preços do petróleo. Isso fortalece a economia doméstica nos Estados Unidos. Isso o colocaria em uma posição mais forte. E então ele começa as reformas no último ano de sua presidência. Nesse ponto, ele propõe entregar para J.D. Vance. Isso teria sido uma maneira muito, muito mais sistemática de fazer as coisas que ele está fazendo. Mas como eu disse, ele é um homem velho com pressa. Ele sabe que só tem 4 anos. E está tentando fazer tudo de uma vez. Ele não tem uma equipe forte ao seu redor.
Não quero dizer que os indivíduos ao seu redor não sejam inteligentes, mas para realizar uma reforma dessa escala, você não precisa apenas de pessoas inteligentes em alguns departamentos. Você precisa basicamente de todo um secretariado e chancelaria e pessoas assim que mantenham tudo unido no centro e elaborem todos os vários planos. E claro, ele não mostrou nenhum interesse em criar um corpo de pessoas assim. E parece que ele mesmo muda de ideia o tempo todo. Tipo, é só olhar para as tarifas, certo? Acho que é muito melhor se ele vai ter uma tarifa que ele, como você disse, ele acredita em tarifas. Bem, então qualquer tarifa que ele queira impor, apenas coloque e pronto. Mas ele é tipo, coloque, talvez não, esse setor fica isento, então talvez 30 dias e talvez de novo, sabe? Parece que é pior. Este é o pior cenário para o mercado de ações e para a economia em geral, porque é tão imprevisível. Eles querem saber de hoje para o dia seguinte qual é exatamente a política dele. Certo. Muito caótico, ele não consegue se decidir. Concordo completamente com isso. Acho que, novamente, se você quer mover os Estados Unidos na direção das tarifas, então você precisa preparar o terreno muito cuidadosamente, porque esta é uma mudança tão radical na natureza de toda a política econômica nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, que você tem que se preparar de forma metódica e sistemática. Você tem que ter tudo planejado. Você precisa estabelecer departamentos econômicos que analisem tudo isso. Você tem que consultar com as empresas. Você tem que fazer isso como parte de um plano geral. A América não faz mais planos. Não é só o Trump. Os americanos perderam essa habilidade. Era uma vez, aliás, que eles faziam planejamento muito bem. Só para dizer, é um fato subestimado e mal compreendido sobre os Estados Unidos que eles deixaram tudo para o mercado. Isso não é verdade de forma alguma, na verdade. Mas nos últimos 50, 60, 70 anos, essas habilidades não estão mais lá. Sim. E também acho que dentro do movimento MAGA há uma tensão entre o MAGA azul e o MAGA vermelho, que acho que é novo. Na última vez que Trump esteve no cargo, ele era mais ou menos apenas um MAGA vermelho, você sabe, pessoas como Steve Bannon. Mas desta vez ele trouxe Elon Musk, que muitos chamam de MAGA azul. E houve relatos de que Musk tem alguns problemas com outros membros do gabinete, por exemplo, Marco Rubio e Duffy, o secretário de transporte. Então já há uma discussão aí. Mas também, Steve Bannon deixou muito claro que não confia em Elon Musk, então acho que há uma divisão aí, não é? I think there is divide there, isn't it? There's a huge divide and it's going to grow. And again, if Há uma grande divisão e ela vai crescer. E novamente, se você empurrar essas coisas rápido demais, elas inevitavelmente vão se ampliar. Mais cedo ou mais tarde, vou dizer isso, acho que Musk vai ser demitido. Não consigo ver como isso pode ser evitado. Ele está fazendo muitos inimigos e o próprio Trump vai vê-lo como um problema. Ele recebeu poder demais na administração e isso está levando a resultados que não são politicamente bons para Trump e talvez para os Estados Unidos como um todo. for Trump and perhaps for the United States altogether. E o Partido Republicano também não está fazendo o que deveria. Perceba que eles ainda nem têm um orçamento, certo? Por lei, eles deveriam ter um orçamento. Como em outubro passado, eles deveriam ter um orçamento, mas ainda não têm. Acho que eles acabaram de aprovar um projeto de lei de gastos temporários, que não é o orçamento, certo? Não. Então, há alguém realmente no controle do governo? Quero dizer, eles têm processos, eles precisam fazer as coisas. Não, eles não estão no controle do governo. Quando uma pessoa tenta fazer tudo, ninguém faz nada. Uma pessoa está tentando fazer tudo. Esse é Donald Trump. Ele está tentando resolver a situação na Ucrânia, acertar as coisas com Xi Jinping, reorganizar o Oriente Médio, transformar os Estados Unidos. Novamente, como eu disse, isso me lembra um pouco de Gorbachev, na verdade. As coisas não funcionam assim. É por isso que eu disse que você precisa ter uma chancelaria ou secretaria adequada trabalhando para você.
Você precisa se preparar de forma muito cuidadosa e sistemática. Você precisa colocar todas as pessoas certas nas posições certas. E se você fizer isso, e estiver disposto a trabalhar 15 horas por dia, e planejar seu dia cuidadosamente, e definir seus objetivos com sabedoria, então você pode alcançar muito se tiver impulso por trás de você. Mas se você fizer do jeito que está sendo feito agora, então, como eu disse, é mais provável que as coisas comecem a desmoronar. Tenho que dizer isso. Para mim, Trump está cada vez mais parecido com o Gorbachev da América. Como Gorbachev, ele entende que a direção anterior que a América estava seguindo é insustentável, que levará a uma crise. Ele está tentando reformar o sistema e sua política externa, às vezes de uma maneira muito idealista, o que é muito parecido com Gorbachev novamente, basicamente para preservar o sistema. Mas o que ele está realmente fazendo é desorganizando e desestabilizando-o. Thierry. Sim, e até algumas das ideias dele, quero dizer, é bom que o Pentágono, presumimos, vá passar por uma auditoria, vamos ver. Mas então, no último projeto de lei de gastos, eles aumentaram novamente os gastos militares. Então, exatamente o que ele está tentando fazer, eu não entendo. Quero dizer, é bom ter uma auditoria, absolutamente. Precisamos ter uma auditoria para o Pentágono. Mas então, no seu projeto de lei de gastos, controlado pelos republicanos, eles aumentam novamente o orçamento militar. Parece que ele está fazendo uma reforma ou não? Ou é apenas superficial, como uma reforma de fachada, certo? Quando se trata de reforma, é como você disse, é mais caos do que reforma. Quero dizer, o problema subjacente dos Estados Unidos, na verdade, é seu orçamento. Acho que uma coisa que ficou muito clara nas últimas semanas é que os Estados Unidos perderam o controle de seu orçamento. A propósito, na União Soviética era exatamente a mesma coisa. A União Soviética teve uma sucessão de líderes fracos. Eles não tinham a capacidade de sentar e resolver as coisas por 15 horas por dia, como um líder deve fazer. E assim, a partir do final dos anos 1960, mas ficando particularmente ruim no final dos anos 70 e 80, não havia mais nenhum orçamento adequado. Nos Estados Unidos, é muito pior. O dano é realmente muito maior do que era na União Soviética, porque a União Soviética tinha uma economia menor e não tinha a moeda de reserva. Os Estados Unidos têm a moeda de reserva, o que permitiu que o processo fosse muito mais longe. Então, temos situações em que aparentemente o próprio presidente não sabe para onde, acho que discutimos isso em um programa anterior, 1/3 dos gastos vai. Então, o que Trump precisava fazer, como eu disse, era controlar os serviços de segurança, que estavam completamente fora de controle nos Estados Unidos. Entidades como a USAID e todas essas. Isso ele absolutamente precisava fazer. É a única coisa que ele fez razoavelmente bem, aliás. Ele precisava passar um tempo estabilizando a situação internacional. E então ele realmente precisava conduzir reformas. Uma das mais importantes era que ele precisava lidar com os problemas do orçamento. Mas isso requer, novamente, muito trabalho árduo. Precisa de pessoas como um bom secretário do Tesouro, obviamente. Precisa de uma boa equipe no Tesouro. Tenho que dizer, um grau de cooperação no Congresso, o que seria muito difícil de obter a qualquer momento. E também precisa de honestidade com o povo americano, dizendo a eles, você sabe, essa é uma situação insustentável. Não é apenas que estamos gastando demais, estamos gastando ainda mais do que pensamos, porque não controlamos mais nosso orçamento. Provavelmente estamos gastando dinheiro que nem temos. Uma coisa a mais que me decepciona é a liberdade de expressão. Eu achava que ele era melhor que os democratas, mas ultimamente eles acabaram de prender um ativista palestino, Mahmoud Khalil. Eu nem sei por que ele fez isso. Ele faz parecer que isso é um grande problema.
Quero dizer, ele não tem coisas suficientes para fazer sem se concentrar nessa única pessoa? Eu não entendo isso. Bem, isso é muito parecido com Donald Trump. Quero dizer novamente, ele não entende que há coisas que o presidente precisa fazer e que são importantes e nas quais ele precisa gastar seu tempo. E você sabe, estou falando de 15 horas por dia na sua mesa, trabalhando muito, encontrando-se com autoridades, fazendo todas essas coisas. E há outras coisas que podem ser deixadas para se resolverem sozinhas, porque não são, em última análise, importantes. E você sabe, isso me lembra um pouco de Gorbachev. Ele costumava se distrair com essas coisas. Xi Jinping não é assim de forma alguma. Deng Xiaoping também não era assim, se posso dizer. E para dar crédito a ele, Putin também não é. Putin transformou a Rússia, mas ele fez isso de uma maneira muito metódica e sistemática, como acabamos de falar. Sim, e as pessoas que estão trabalhando nisso parecem muito desorientadas. Elas ainda estão dizendo, tipo, ele está com visto de estudante. Sabe, ele está fazendo isso e aquilo errado. Precisamos deportá-lo. O cara, na verdade, tem um green card. Então isso criou um grande pânico entre muitos portadores de green card. Tipo, eles estão indo atrás dos portadores de green card, que é residência permanente. Sim, então há pessoas dizendo, bem, eles podem não parar por aí. Talvez, mesmo se você for cidadão, não esteja seguro. Então isso criou uma sensação de pânico tão desnecessária, eu acho, em toda a situação. Está apenas deixando todo mundo em pé de guerra e inquieto e depois altamente crítico dele por violar a primeira emenda e todo esse tipo de coisa. Para quê? Sabe, o que ele consegue com toda essa situação? Bem, quero dizer, ele mantém seus amigos em Israel felizes e mantém seus amigos pró-Israel em Washington felizes. E alguns dos doadores provavelmente também estão felizes. Mas é exatamente o que você disse. É um presidente que está reagindo a pequenas notícias. Quero dizer, ele deveria estar se concentrando nos problemas massivos subjacentes que os Estados Unidos estão enfrentando. O problema é que a realidade, a profundidade desses problemas, não é amplamente reconhecida nos Estados Unidos. Não é como se as pessoas nos Estados Unidos, a grande massa de pessoas, estivessem informadas sobre eles. Elas têm a sensação de que as coisas estão indo mal. Mas não acho que saibam a extensão de quão erradas elas estão. Sim. E também sinto que às vezes eles têm uma obsessão. Não apenas Trump, mas seus amigos israelenses. No momento, acho que eles têm uma obsessão contra a Universidade de Columbia. Lembre-se, eles tiveram uma audiência para algumas outras universidades, Harvard, Penn e talvez MIT. Então, acho que todos os outros 3 presidentes se foram. O de Columbia é o que sobreviveu. Acho que ela sobreviveu. E, mesmo que não fosse simpática aos estudantes, eles ainda querem vê-la sair, eu acho. No final, o Conselho de Columbia, imagino, decidiu que ela fez o suficiente ou algo assim, então não a deixaram ir. Acho que algumas pessoas simplesmente não gostam disso. Elas só querem que ela vá, e como ela não foi, agora estão criando problemas. Acho que isso também faz parte. Você está absolutamente correto sobre isso. Eles estão obcecados com a Colômbia. E não apenas, você sabe, até na Grã-Bretanha, você lê esses artigos raivosos sobre a Universidade de Colômbia. Isso mostra o que demonstra a propósito, é a insegurança dos apoiadores de Israel. Se eles estão tão obcecados em punir qualquer universidade onde houve protestos estudantis contra o que estava acontecendo nos territórios palestinos de qualquer tipo, e é completamente desproporcional e completamente contraproducente. Mas não se deve desculpar Donald Trump. Ele se deixou levar por tudo isso. Sim, eu concordo. Tudo bem. O novo primeiro-ministro do Canadá é Mark Carney, certo? O que é interessante é que parece que o Partido da Liberdade está se saindo muito melhor agora. E há até algumas pessoas dizendo que talvez eles realmente possam vencer em outubro. Isso mudou rápido. O que você acha disso?
changed fast. What's your take on that? Well, there's two things that have happened. Bem, há duas coisas que aconteceram. Em primeiro lugar, tivemos essa pressão de Donald Trump, e ele está falando sobre absorver o Canadá e tudo mais. Isso criou uma reação patriótica, e o Partido Liberal se beneficiou disso, porque os conservadores são vistos por muitas pessoas como muito próximos dos Estados Unidos e muito próximos do próprio Donald Trump. Então esse é um fator que não deve ser subestimado. Em segundo lugar, eles dispensaram um primeiro-ministro profundamente impopular e muito polarizador, Justin Trudeau, e apresentaram um tecnocrata insosso, ou assim pensam, que é Mark Carney. As pessoas estão dizendo, oh, que alívio enorme, agora temos Mark Carney, e isso torna possível votar nos liberais novamente. Makes it possible to vote for the Liberals again. I saw this happen, by the way. Eu vi isso acontecer, aliás, em 1990, na Grã-Bretanha, quando os conservadores, que eram muito impopulares, dispensaram Margaret Thatcher, que era profundamente impopular na época. Lembro-me de quando ela foi forçada a sair. Eu estava em um dos trens do metrô de Londres e foi anunciado pelo alto-falante público que Margaret Thatcher havia caído, e todos se levantaram e aplaudiram. Foi realmente incrível de ver. Sim, um evento sobre o qual as pessoas não falam muito. Mas ela foi substituída e trouxeram John Major, que era um tecnocrata absolutamente insosso. E as pessoas ficaram muito felizes e votaram nos conservadores novamente. Eles vão se arrepender. Tecnocratas são péssimos primeiros-ministros, péssimos líderes políticos. Eles não são pessoas que, em última análise, conseguem manter as coisas unidas por muito tempo. Agora é interessante você estar falando sobre Margaret Thatcher. Eu me lembro disso também. Foi muito dramático. No Canadá, eu não achava que estávamos esperando por isso. Ela teve uma reunião na UE, certo? E de alguma forma houve quase como um golpe interno contra ela ou algo assim, não foi? Bem, absolutamente. Isso está completamente correto. Houve. Ela não gostava da UE. O Partido Conservador naquela época era muito pró. Agora, é claro, é muito anti. Naquela época era muito pró-UE. Eles tiveram a sensação de que ela estava gerindo mal as relações com a UE e a UE, e então se livraram dela. Mas foi tudo um acúmulo de ressentimentos e raiva contra ela dentro do Partido Conservador que remontava a muitos anos. E ela era muito, muito impopular entre as pessoas na Grã-Bretanha em geral. É um fato que as pessoas não percebem sobre Margaret Thatcher. Ela nunca foi tão popular na Grã-Bretanha quanto as pessoas acreditam. Ela sempre teve muito mais oposição. E ela tinha, obviamente, uma base de apoio muito, muito forte. Mas eu acho que era em torno de 20 a 30% da população. Nunca mais do que isso. Não é também o David Cameron que você sabe perdeu o emprego? Porque parece que esse problema da UE é uma questão constante para o Partido Conservador. Eles não conseguem se decidir, ao que me parece. Isso é absolutamente correto. Então você tem essa divisão dentro da política britânica. Afeta ambos os partidos, aliás. Uma grande parte da população britânica é consistentemente hostil ao UMM e tem sido ao longo de toda a sua história. Particularmente, a opinião da classe trabalhadora é muito hostil ao UE. E isso cria problemas para ambos os partidos políticos, porque eles têm uma ala do partido muito comprometida com a adesão ao UE e outra ala do partido que é sempre muito contrária a isso. E reflete a divisão dentro da sociedade britânica mais ampla, que sempre esteve presente. Sim, Theresa May, certo? Ela também foi afetada por causa de... Sim, absolutamente. E há outro exemplo, porque Theresa May também era essencialmente uma tecnocrata, uma administradora muito capaz do Home Office. Nosso Ministério do Interior, usamos a expressão Home Office para descrevê-lo. Ela era uma pessoa muito competente na gestão, mas falhou completamente como primeira-ministra. Ela não tinha as habilidades políticas para liderar o país da maneira que um primeiro-ministro precisa. Devo dizer que Mark Carney é alguém que conhecemos muito bem na Grã-Bretanha,
Porque, embora seja canadense, ele foi trazido para a Grã-Bretanha e se tornou governador do nosso Banco Central por um tempo, o Banco da Inglaterra. Governor of our central bank for a time, the Bank of England. And the result was that E o resultado foi que tivemos uma boa noção dele. Ele estava muito, muito próximo do Partido Trabalhista, só para constar. E embora, como eu disse, ele seja principalmente um tecnocrata, ele é um tecnocrata muito político. Basicamente, ele fazia o que o Partido Trabalhista queria que ele fizesse. A maioria das pessoas acha que ele era bastante competente, mas não inspirador. Para ser honesto, não acho que ele será a pessoa certa para resolver os muitos problemas do Canadá. Neymar provavelmente será muito popular por um tempo, talvez cerca de 1 ou 2 anos, e depois isso vai desaparecer. Então, você acha que se o Partido Trabalhista vencer em outubro, ele continuará a ser o primeiro-ministro e não apenas transitório? Não, ele será o primeiro-ministro. Se ele os levar à vitória, ele definitivamente será o primeiro-ministro. Mas, como eu disse, é improvável que sua popularidade dure muito tempo. Enquanto Trudeau, o que quer que você pense dele, e eu não gostava dele de jeito nenhum, tinha uma espécie de carisma que eu mesmo não entendia, mas que se tinha que reconhecer que alcançava muitas partes da sociedade canadense. Carney não será assim. Acho que é impossível encontrar um líder perfeito, não é? Bem, não existe tal coisa, e não se deve procurar por uma. Mas um bom líder precisa ter certas habilidades. Em primeiro lugar, o líder precisa ter uma sensibilidade para os sentimentos do povo. Vou dar um exemplo da China. Quero dizer, quando Xi Jinping estava se movendo em direção à posição mais alta, ele entendeu que havia 2 questões que eram muito importantes para o povo chinês. Tenho certeza de que há muitas questões importantes para o povo chinês. Havia 2 que particularmente os interessavam na época, que não estavam sendo discutidas por outros líderes, na medida em que as pessoas na China queriam que fossem discutidas. Um era a poluição e os problemas decorrentes dela, e o outro era a corrupção. E ele entendeu isso, e não apenas entendeu. O que o tornou bem-sucedido foi que ele compartilhava os sentimentos de seu povo sobre isso. E isso lhe deu uma conexão, mostrou que ele tinha uma ligação com eles. Então, essa é uma qualidade importante de um líder político, que ele tem essa percepção de para onde o povo está indo, e ele sabe como se antecipar a isso. Além disso, e não posso enfatizar isso o suficiente, ele precisa estar preparado para trabalhar muito duro. Sim, quero dizer, não é fácil ser um líder, certo? Não, não. Não é fácil. Mas também é algo que, novamente, um bom líder aprecia. Alguém que odeia isso, alguém que não quer ser líder, que está muito infeliz fazendo isso, vai ser um líder muito, muito ruim e vai se distrair. Bem, quero dizer, você tem muitos exemplos disso na história chinesa. Todos aqueles imperadores, por exemplo, no passado que não estavam interessados, não houve um que por 20 anos basicamente se recusou a fazer seu trabalho. Foi Wan Li. Quero dizer, você sabe durante a dinastia Ming. Wan Li. Sim, Wan Li. Você sabe mal assim. Wan Li, I mean, you can't have leaders like that. I mean, that is a disastrous situation. Quero dizer, essa é uma situação desastrosa. Então você precisa ter alguém que tenha esse senso de realização que vem de um governo forte. E quero dizer, existem pessoas assim. Pessoas que trabalharão 15 horas por dia. E isso se torna sua vocação e sua vida. Agora, Putin tem essa qualidade. Xi Jinping definitivamente tem isso. Quero dizer, sei muito menos sobre Xi Jinping do que sei sobre Putin. Mas posso te dizer uma coisa, um homem tão bem informado quanto Xi Jinping, tão bem informado quanto ele é, e tão estruturado quanto Xi Jinping é um líder que trabalha muito duro.
Yeah. Sim, Yeah. você You just simplesmente tem que se have to esforçar. put in the work. Yeah, Você definitely. simplesmente tem que se esforçar. Acontece por si só. You can tell, actually, if you look at Biden, Você I pode don't think perceber. Biden Na verdade, se você olhar para Biden, não acho que Biden goste tanto da parte de liderança. Quero dizer, ele gosta do privilégio, certo? Ser o presidente dos Estados Unidos. Claro, é bom. Mas há muito trabalho que vem junto com isso. Não acho que o próprio Biden goste dessa parte. enjoy that part, you know. the Sim, sim. Sim. part. Well, I mean that is the other trap that many leaders fall into. Bem, quero dizer, essa é a outra armadilha na qual muitos líderes caem. Eles se tornam obcecados com o que na Grã-Bretanha chamamos de aparências do poder, em vez de sua substância. Você sabe, a aparência, as bandas que te recebem, as bandeiras que tremulam quando você aparece, esse tipo de coisa. Se você se interessar demais por isso, então você também não terá sucesso. Quero dizer, você não pode ignorar isso completamente, porque, novamente, as pessoas querem que você seja digno. Elas querem te ver como um líder. They want to see you as a leader. I mean, you know, the people who turn up in Quero dizer, pessoas que aparecem com ternos ruins e unhas compridas, e não cortam as unhas e deixam o cabelo desleixado e todo tipo de coisa, não vão impressionar ninguém. Alguém que sempre parece digno, sempre terá muito mais autoridade do que alguém que não parece. Mas se você se tornar obcecado com essas coisas, se você se tornar obcecado com as cerimônias e o ritual, como Brezhnev fez na União Soviética, por exemplo, isso também não vai funcionar bem. As medalhas e tudo isso, isso também não vai funcionar bem para você. medals and all that. So that's not going to work well for you either. Yeah, yeah. It's so Sim, easy, though. So sim. lots of the- É tão fácil, no entanto, especialmente no mundo de hoje, com tanta mídia o tempo todo. Muitas vezes ele só presta atenção na superfície, nas coisas cosméticas, não no trabalho concreto, certo? Que é a parte difícil, mas eles não se concentram nisso, sabe? But they don't do that. Yeah. Yes. I mean, it's the hard work Sim, that is é o trabalho árduo que é o mais importante. Mas você sempre precisa ter aquela sensação, aquele senso do pulso da sua nação. E você sempre pode distinguir os líderes que têm isso daqueles que não têm. leaders who have it and those who don't. Okay. Sim, certo. Podemos conversar novamente na próxima vez, na próxima quarta-feira. Muito obrigada. Thank you so much. Absolutamente. Tenha um ótimo dia, Sofia. Você, tchau. Bye. Tchau.